Abra sua Bíblia então no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Estamos em um ano profético aqui na Quadrangular Brás Cubas, o ano do crescimento radical. E nós profetizamos no início desse ano que nós não iríamos perseguir apenas um crescimento numérico, um aumento no número de pessoas, mas nós iríamos perseguir um crescimento interno, um crescimento pessoal, que nós iríamos perseguir um crescimento na nossa área emocional, sermos pessoas mais equilibradas, pessoas que têm um domínio próprio intensificado. Nós iríamos buscar também um crescimento espiritual, estarmos mais perto de Deus, e buscarmos também crescimento na nossa vida financeira, nos nossos projetos, humanamente falando, enfim, um crescimento radical em todas as áreas, seja emocional, espiritual ou financeiro. E tudo que nós temos ouvido esse ano, tanto aqui nas ministrações, nas celebrações, nos cultos, quanto também nas escolas que nós temos disponibilizado para que você aprenda a respeito da palavra, tudo isso tem visado o seu crescimento. E eu espero então que nessa noite você cresça um pouquinho mais na graça e no conhecimento, aleluia, né? Agora, na estatura, como aconteceu com Jesus, alguns já pararam, né, de crescer na estatura, né? Mas glória a Deus, graça e conhecimento, a gente sempre vai crescendo até o final da nossa trajetória aqui na terra. Posso ouvir um glória a Deus aí? Que bênção. Marcos 7, 24, diz assim a palavra do Senhor, e essa palavra é mas essa verdade não está tão verdadeira, dá uma limpada na garganta aí. Essa é a palavra do Senhor, e essa palavra é a verdade. Que maravilha. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por causa desta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aleluia! Põe a mão sobre a sua Bíblia aí. Não tem Bíblia? Põe a mão no cantinho da Bíblia do seu irmão. Pai, esta é a tua palavra, uma palavra que é verdadeira, que é autêntica, que é poderosa para mudar a nossa vida, os nossos pensamentos, ó Deus, os nossos rumos, as nossas diretrizes. A tua palavra nos aperfeiçoa, nos corrige. Então nós pedimos que tudo isso venha se cumprir em nosso meio nessa noite, que sejamos edificados e trabalhados para a glória do seu santo nome. Diga glória a Deus. Amém. Queridos, pode fechar sua Bíblia, volte seu olhar aqui para frente, dedique a máxima atenção ao que sai do altar para a tua vida, para que você seja edificado e abençoado nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite aí sobre os obstáculos que surgem no nosso caminho, sobre os impedimentos que surgem no nosso caminho e como também proceder para superar esses obstáculos. Eu estava procurando aí algumas palavras que são sinônimas de obstáculos, e eu encontrei lá: um obstáculo é um empecilho. Todo mundo usa bastante essa palavra, né? Um obstáculo pode ser um impedimento ou um bloqueio. Um obstáculo pode ser um entrave, uma barreira, uma dificuldade, uma contrariedade, um problema, uma resistência, um transtorno, um tropeço, enfim. Um obstáculo ele pode ser definido de muitas formas. Agora, em cada obstáculo que surge no nosso caminho, nós temos que fazer uso de algo muito importante também, que é a superação, que é superar os obstáculos. Um obstáculo ele nunca pode servir, ou ele pode vir na vida de alguém que tem Deus no coração, daquele que já conheceu Deus, esse obstáculo paralisar, a pessoa parar diante do obstáculo e dizer:
é mesmo, né? É muito difícil. Acho que eu vou ficar por aqui. Eu não vou nem tentar transpor esse obstáculo. Mas existe algo que chama-se superação, que Deus disponibiliza para mim e para você, mas basta a gente se determinar a fazer uso. Quem está me entendendo, diga amém. E a superação, ela também tem alguns sinônimos, alguns significados. Superação é vitória, ela pode ser definida como uma recuperação, como uma progressão, como uma resistência. Aleluia. Queridos, e nessa noite então a gente está lendo aqui acabamos de ler uma palavra sobre um acontecimento, né, do ministério de Jesus, na trajetória de Jesus, onde uma mulher encontrou um obstáculo na sua vida. Ela estava sofrendo, passando uma dificuldade muito grande com uma filha endemoniada. A Bíblia não conta o que exatamente estava acontecendo com a filha dela, mas uma coisa terrível é ter alguém endemoniado dentro de casa, né? Você já conheceu uma pessoa que você fala assim: rapaz, você está endemoniado, hein? E tem gente que eu vou falar para você, ela é tão ruim, tão endemoniada, que você ora, né, para sair o demônio, você fala assim: sai demônio, e a pessoa sai, o demônio fica e fala assim: graças a Deus que essa pessoa saiu de mim, né? Tava horrível aguentar essa pessoa aqui atrelada a mim. Obrigado, pastor, ter orado, né? E o demônio vai pegar outra pessoa e falar: essa eu nunca mais pego, que essa pessoa é ruim demais. Então, aquela mulher, ela estava com uma filha endemoniada em casa, que causava muita tristeza para ela, que causava muitos problemas. Como disse, né? Não se fala das atitudes que ela tinha, mas uma pessoa endemoniada, logicamente, ela não faz coisas boas, né? E aquela mãe, então, desesperada, ela ouve falar a respeito de Jesus. E aí que Jesus estava passando ali, que estava fazendo um monte de coisa legal, e que estava fazendo um monte de coisa interessante, e que estava curando pessoas, que estava libertando pessoas. Ela falou: eu vou procurar Jesus. Muitas vezes a nossa filha endemoniada, né, o nosso obstáculo, ele é definido como um casamento que acabou, como a empresa que faliu, como o emprego que não aparece, como o filho que se perdeu, enfim, algum tipo de obstáculo que surge e que coloca muitas vezes um certo limite na nossa vida, e nós temos que lutar e transpor aquele limite. Muitas vezes é uma dificuldade ministerial que surgiu na nossa frente. A gente fala: como é que eu vou transpor? Como é que vai ser de agora para frente? Queridos, para enfrentar todo e qualquer obstáculo, é necessário que nós tenhamos algo dentro de nós chamado ânimo. Diga comigo: ânimo. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vão ter obstáculos, dificuldade, luta, mas tem de bom ânimo. Aí Deus fala lá atrás para Josué, quando Josué vai começar a empreender uma grande caminhada, né? Substituindo o seu líder Moisés, ele tinha que liderar um povo. Aí Deus chega para ele e fala assim: ó, seja forte e corajoso. Josué, você tem que ter ânimo, meu filho, e coragem. Você tem que estar animado para enfrentar os obstáculos que virão. E diga-se de passagem, se você ler o livro de Josué, você vai ver quantos obstáculos surgiram no caminho dele. Foram inúmeros reis, mais exatamente 21 nações que se levantaram contra Josué. Eu estava ministrando hoje na escola central e estava falando com o pessoal a respeito disso. Foram 21 reis que Josué teve que lutar contra eles, que representam nos nossos dias os inimigos, as oposições, as lutas da vida, os obstáculos. Mas Josué ia para cima, sempre em nome do Senhor. E quando Josué não conseguia vencer pelo seu exército, o Senhor operava um grande livramento sobrenatural e o inimigo era vencido. E é dessa forma que acontece, queridos. Deus nos dá ferramenta para nós batalharmos espiritualmente, para nós irmos para cima, para nós fazermos a nossa parte. Só que aquilo que está fora do alcance do nosso braço e das nossas mãos, nós vemos o agir sobrenatural de Deus operando a nosso favor. E é isso que essa mulher estava procurando. Ela falou: não tem mais jeito de agir pela minha própria força, não tem mais jeito de fazer do meu jeito, né? Ela disse assim: eu vou procurar Jesus, porque chegou no meu limite. Queridos, e Jesus estava lá o texto que nós lemos diz assim, que ele chegou no momento que ele estava cansado. Aí ele chegou numa casa e ele falou: gente, eu vou descansar. E os seus discípulos estavam sempre com ele. Então ele disse assim, olha, e o texto diz, ele tentou se esconder. Ele falou: eu vou lá para um quarto, vou para um lugar mais reservado, eu vou naquela sala lá,
e vou ficar quietinho lá que eu vou dar uma descansada. Só que aquela mulher, ela driblou ali a segurança, né? Aquela mulher chegou até onde Jesus estava. E foi se entremeando e chegou assim e falou assim: Jesus, é o seguinte. Aí Jesus deve ter olhado e falado assim: me encontrou aqui, né? Eu estava tão bem escondido, mas me encontraram aqui. Pode falar o que é. Ela falou assim: a minha filha, ela está endemoniada, e eu preciso que o Senhor liberte minha filha. Querido, quando tem uma pessoa endemoniada, o dinheiro resolve ter muito dinheiro? Não, porque senão filho de rico não ficava endemoniado, né? E está cheio de filho de rico endemoniado. Então dinheiro não resolve. Dinheiro resolve uma série de outros problemas. Fala, pastor, mas eu tenho 2 problemas, né? Um é uma pessoa endemoniada, o outro é que eu não tenho dinheiro também. Então são 2 problemas que se acumularam. Resolver problema financeiro, nós vimos agora há pouco como é que faz. A gente viu na ministração de dízimo e oferta aí, como é que faz para resolver problema financeiro. Agora, para nós trazermos aquela libertação que é o sobrenatural, para sermos capacitados a vencermos os obstáculos. Ela tinha uma filha endemoniada, e ela chegando e pedindo libertação para Jesus, Jesus chega e dá uma resposta que ela não esperava. Quando você tem um problema em casa, quando você tem por exemplo, quem é casado ou casada, né? Que tem um marido que é problemático, aí você chega e coloca ele diante de Jesus e pede ajuda a Jesus. Ah, mas o marido tem uma mulher problemática, aí ele chega e pede para que Jesus abençoe aquela mulher, né? E fala, se eu tenho que aturar, né? Que o Senhor abençoe essa mulher. Mas eu tenho um amigo ou um chefe que é problemático, aí você vai sempre pedindo para Jesus te ajudar. Aí aquela mulher chegou em Jesus, só que Jesus passou a ser um problema para ela ali naquele momento. Porque quando ela pediu para que a filha dela fosse liberta, Jesus chega e fala assim: que isso? Você acha que eu vou libertar sua filha? Você é uma mulher grega. A Bíblia diz que ela era Ciro-fenícia. E eu vim para os judeus. Eu não vim para abençoar vocês. E o pão que a gente tem, é Jesus com a sua sabedoria, né? Ele fala assim: ó, o pão que a gente tem na mesa é para dar para os filhos, não é para jogar para os cachorros. Aí imagina aquela mulher, né? Ela foi chamada de cachorro, colocada numa posição de humilhação ali diante de Jesus. Mas queridos, muitas vezes tudo que acontece na nossa vida, e existe um propósito. Quem que mandou aquela mulher procurar Jesus? Você acha que foi o diabo? Você acha que foi um demônio? Ou que foi Deus que colocou no coração dela de procurar Jesus? Foi Deus. Porque o diabo não coloca no nosso coração para a gente buscar Jesus. Você pode ter certeza, se você está nesse culto aqui, ninguém aqui é um enviado de Satanás para estar nesse culto, com certeza. Ninguém aqui chegou um demônio e ficou lá: vai para o culto, vai para a igreja, você precisa ouvir a palavra hoje. Não. Você só entrou nesse lugar porque o Espírito Santo tocou na tua vida, no teu coração e te trouxe a este lugar. Você foi trazido aqui por Deus. E aquela mulher foi levada diante de Jesus também por Deus. Pastor, mas se ela foi levada por Deus e Jesus era Deus, por que Jesus dá uma resposta dessa para ela? Que o que ele tem para oferecer não é para ela. O que ele tem para oferecer é para o povo de Israel e não é para ela. É porque Jesus, ele tinha o propósito de fazer aquela mulher ser mais resistente. E muitas vezes ele permite que certos obstáculos apareçam na minha e na sua vida, e a intenção dele é intencional. Esse obstáculo é para que você seja mais resistente, mais forte, que você se prepare mais para um futuro. Então ela chegou, olhou para Jesus e disse assim: tudo bem, Senhor, eu até entendo, né, que o Senhor veio para os judeus, mas dentro dessa ilustração que o Senhor está dando aí dos cachorrinhos, o Senhor me chamou de cachorro agora, né? Eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu posso ser um cãozinho, um cachorrinho vira-lata, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Então eu estou te pedindo que o Senhor me dê pelo menos uma migalha do que o Senhor tem para distribuir. Queridos, nessa noite, de uma forma figurada, a gente está ouvindo aqui uma palavra que pode nos projetar muito.
A gente está vendo no telão aí uma ilustração, né? Falando de cachorrinhos, né? Dos cachorrinhos pulando os obstáculos, pulando ali, sobrepondo as dificuldades, pulando uma cerca de arame, né? E a gente entende que existem duas possibilidades diante de um obstáculo. É da gente baixar a cabeça e dizer realmente é difícil, ou a gente pegar e falar, não, eu vou transpor esse obstáculo, eu vou superar esse limite. A gente vê sempre nas Olimpíadas, já viu aquela corrida aqui com obstáculo? Que a pessoa vem correndo e pula um obstáculo, e corre mais um pouco, e pula outro obstáculo, e assim ela vai pulando de obstáculos em obstáculos. Queridos, e muitas vezes tem aquele que bate o recorde, né? Aquele que ganha o ouro e que estabeleceu um novo recorde. Na próxima competição, se a pessoa olhar aquele recorde que foi estabelecido e dizer, não, esse é o limite, eu nunca vou quebrar esse recorde, não teria estímulo mais aquela competição. Mas a pessoa, quando ela se põe ali no ponto de partida, ela diz assim, olha, existe um recorde a ser quebrado, existe um limite a ser transposto, é para isso que eu estou aqui, eu vou para cima e em muitas competições se diz, olha, quebrou-se novamente um recorde, né? Chegou-se novamente, estabeleceu-se um novo limite nesta modalidade. Sabe por quê? Porque tem gente sempre disposta a superar, a não parar diante do obstáculo, a dizer, não tem uma alternativa. É isso que Deus tem para a tua vida nessa noite, uma alternativa, uma saída, e que essa alternativa não seja parar e ficar prostrado, mas ir para cima. O que acontece se você chegar diante, eu sempre brinco com isso aí, né? Aquelas portas de shopping, né? Porta de shopping, de consultório de luxo, né? Que você chega assim, vai ter na igreja daqui uns dias para a época de frio aí, né? Aquelas portas de vidro que a pessoa chega assim e vai caminhando, a porta se abre, né? E aí ela passa. Se ela ficar de longe olhando assim, falando, poxa vida, tem uma porta fechada ali, tem uma porta fechada ali, como é que vai ser? Essa porta não vai se abrir. Se ela ficar olhando para ela e dizendo, abra-te Sésamo, o que vai acontecer com aquela porta? Não vai abrir. Ela tem que ir caminhando em direção à porta, e quando ela vai chegando perto, aí a porta se abre e ela passa, né? É igual cancela da estrada aí, cancela de sem parar, né? Que você chega e vai indo com o carro lá, e chega uma hora que você para ali, ou você quase para, né? Você está chegando perto, a cancela abre para você passar, porque você diz assim, olha, eu paguei, eu tenho direito que essa cancela abra, né? A não ser que não pagou, né? Aí não adianta, né? Aí vai chegar ali, a cancela não vai abrir. Mas é dessa forma. Se eu paguei, aquilo vai se abrir. Existe alguém que pagou um preço para que todas as portas se abram diante de você, se você for perseverante. Existe alguém que pagou um preço para que a cancela não pare a sua viagem, para que você prossiga. O nome dele é o Senhor Jesus. Ele pagou para você. Aleluia. Não ficar prostrado, não ficar retido em um obstáculo. Amém ou não, Jesus? Queridos, e diante então dessa situação aí, aquela mulher, ela começa a gerar o seu milagre através da insistência, através da sua fé, né? Teve uma vez eu estava ouvindo um pastor relatar uma coisa, muito interessante. Ele estava dizendo assim que o sujeito ficou sem gasolina num lugar difícil, onde não tinha posto por perto, né? Alguém aqui já ficou sem gasolina na rua alguma vez? Faz um sinalzinho aí. Vários, né? Várias pessoas. Enfim, mas isso acontece, né? Mas aquele cara descuidou e ficou sem gasolina num lugar onde estava distante de posto, ele estava sozinho. Aí ele falou assim, bom, vou ligar para alguém vir me ajudar. Ele pegou o celular, não tinha bateria no celular. Aí ele falou assim, é um obstáculo, é uma luta, mas não vou ficar aqui não. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas, aleluia. Eu tenho Jesus ao meu lado. Ele falou, vou orar aqui. Aí ele começou a orar, Senhor, o Senhor está vendo o teu servo aqui, Pai, coração cheio de fé agora, Deus. Eu preciso, Deus, de gasolina para eu continuar minha viagem, pelo menos para chegar num posto. Senhor, opera um milagre, eu vou dar partida agora aqui, esse carro vai pegar. Aí a hora que ele foi orando assim, falando em nome de Jesus, ele começou a ver o ponteiro da gasolina subir assim. Ele falou, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O ponteiro foi subindo assim, ele falou, Senhor, eu preciso de gasolina, o Senhor sabe disso. A hora que ele viu que o ponteiro chegou lá no cheio, ele falou assim, não acredito. Aí o ponteiro desceu de novo, voltou para o zero, né?
Porque ele falou que não acreditava naquilo que está acontecendo. Tem que abraçar o milagre e continuar acreditando. Para viver o sobrenatural tem que ter fé até o final. Aleluia! Não importa em que estágio você está. É você que decide, querido, diante de uma luta. Eu te pergunto, existe um obstáculo na tua vida? Existe uma luta, existe um impossível para ser operado na sua vida? Se existe, é você quem decide. Igual um programa que passava, quem é mais acima dos 30, aí lembra de um programa que passava antigamente, né? Você decide, né? Já até disseram aí, né? Você decide. Então contava-se uma história e chegava no final, falava assim, olha, no final dessa história pode acontecer assim, olha, o sujeito pode ficar bem com a família dele ou ele pode abandonar a família dele. Você decide. Veja no próximo, depois dos comerciais. Aí as pessoas ficavam votando, né? E normalmente eles votavam para o cara abandonar a família mesmo, ir para a vida louca e tal. E aí acontecia isso, né? Na programação lá, meu Deus. Mas enfim, no nosso caso nós podemos decidir. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim, olha, é você quem vai decidir o seu caminho. Parar diante de um obstáculo e ficar olhando para ele, desistente, ou você vai para cima e vai transpor esse obstáculo e dizer, eu de fato sou como a palavra diz, mais que vencedor, aleluia. Talvez uma pessoa da sua família seja o seu grande desafio, como aquela mulher tinha uma filha, que era o seu grande desafio, e ela chegando diante de Jesus, ela falou assim, é hoje que eu tenho que resolver isso, é hoje que eu tenho que resolver isso. Queridos, tem coisa que muitas vezes é uma palavra que resolve, e hoje você está ouvindo uma palavra de Deus para a tua vida, abraça isso para o teu coração. Uma senhora uma certa vez chega para o pastor dela e diz assim, pastor, preciso que o senhor me ajude, pastor, eu estou com insônia. Quem sabe o que é insônia aí? Quem tem insônia aí? Levanta o braço, quem tem insônia? Algumas pessoas. Eu tenho insônia, pastor, não consigo. Insônia não é estar numa sônia, não é isso. Insônia é não conseguir dormir, né? A pessoa não consegue pegar no sono. Ela chegou o pastor, já uma senhora, e falou assim, ó, não consigo dormir, pastor, como é que eu faço? Aí o pastor falou assim para ela, começa a ler a Bíblia. A Bíblia é algo maravilhoso para você dormir. Começa a ler a Bíblia, né? Quem aqui já teve a experiência de estar lendo a Bíblia e a Bíblia cai da mão assim, né? Um monte de gente, né? A Bíblia vai te dar sono, querida. Para com esses Lexotan da vida aí, enfim, esses remédios. Você vai conseguir dormir. Aí ela falou assim, ô pastor, então eu vou fazer isso aí que você está me recomendando. Aí passaram alguns dias, veio ela de novo pro pastor, né? Aí ele falou assim, irmã, oi minha querida. Ela, oi pastor, tudo bem, né? Aquele cumprimento, deu um beijinho ali e tal. E falou assim, e aí minha querida, você tá conseguindo dormir? Ela falou, pastor, tem uma coisa maravilhosa para te contar, pastor. Aí ele falou assim, o que? Você está conseguindo ler a Bíblia todo dia e depois dorme? Ela falou assim, não pastor, eu pego na Bíblia, me dá um sono. Eu já viro lá, pastor, não consigo nem ler a Bíblia, pastor. Nem vejo a Bíblia, você dá um sono. Foi maravilhoso aquilo lá que o Senhor me indicou. Eu leio de dia, mas de noite, eu abro a Bíblia assim, embaralha tudo já, e eu já falo, ai meu Deus, e já fecho a Bíblia e durmo. Queridos, muitas vezes é uma palavra que vai mudar a tua vida. É algo que você ainda não visualizou, que vai realmente te trazer uma transformação. Vencedor e perdedor, ele tem só uma diferença, o seu posicionamento. Se você se posicionar para vencer, você vai transpor essa barreira. Sabe como é que é, gente? É como aquele que eu estou te dizendo, tem um outro tipo de modalidade esportiva, que é aquele salto em altura, né? O cara vem correndo lá, e aí ele põe uma vara no chão, né? E aí aquela vara enverga e depois remete a pessoa por cima daquela, como é que chama? É bastão aquilo que fica deitado assim? Não, o bastão é que ele está segurando, né? Mas tem um limitador lá, alguns metros de altura, e aquela vara o projeta e ele passa por cima, assim, ele dá até aquela curvada, né? Igual uma cobra, né? E passa e cai lá do outro lado. Se ele não derrubar aquela madeirinha lá, ele conseguiu o seu propósito, o seu objetivo.
Agora, qual que é o posicionamento? Olhe para mim, redobre a sua atenção, olha o brilho que emana do altar, olha, já estamos na reta final. Queridos, o que é que tem que fazer para a pessoa superar aquele limite? Ele olha para aquele limitador de altura, a alguns metros, e ele diz assim: talvez essa altura é 2, 3 vezes mais que a minha altura. Ele olha e diz assim: isso é muito alto, eu não conseguirei. Mas ele tem um posicionamento. Ele diz assim: olha, eu vou correr. Talvez ele diz: eu vou ter que ter mais velocidade. Talvez ele diz: eu vou ter que, na hora, pôr o bastão em um local específico para que ele me projete. Ele se posiciona. Agora, sabe de que forma que ele nunca vai conseguir transpor aquele obstáculo? É se ele olhar daqui e disser: isso é muito alto, eu não vou conseguir, é melhor deixar para outro. E é isso que muitas vezes você tem feito com a tua vida. Você diz: é melhor nem tentar, porque eu já tentei, porque o pior ainda é porque uma outra pessoa tentou e não deu certo. Saiba de uma coisa: talvez essa pessoa que tentou, ela não serve ao Deus que você serve, ao Deus que tem cuidado de você. A sua história pode ser diferente, depende do seu posicionamento, depende da forma como eu olho, depende do meu ângulo de visão. Aquela mulher não parou porque ela foi chamada de cachorrinho. Ela não parou porque Jesus falou que não era para ela aquilo. Mas ela disse: olha, ela achou uma alternativa. Nunca ninguém tinha feito isso. Nunca ninguém tinha ensinado isso. Mas eu creio que o Espírito Santo revelou a ela naquela hora uma palavra para dizer para o próprio Deus que estava diante dela, que era o Senhor Jesus. Ela não podia nem falar para Jesus, né? Pelo amor de Deus, Jesus, me atende, porque ela ia falar pelo amor do Senhor mesmo, né? Ela falou assim: olha, o cachorrinho come migalha. Aí Jesus olha e fala assim: olha que coisa interessante. Jesus disse: olha, por causa dessa palavra, você pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. Aí fala assim: mas ninguém expulsou. Jesus não falou assim com ela: vem aqui então. Ele fala em nome de Jesus. Ele não ia falar em nome de Jesus porque era ele mesmo, né? Ele não fez uma oração por ela e disse assim: olha, sai demônio da filha dessa mulher que aqui está. Ele não fez igual quando ele encontrou com um homem que morava nos cemitérios, né? Que era um endemoniado gadareno, que ele mandou os demônios sair daquele homem. Era uma legião de demônios. Ele mandou sair da vida daquele homem. E aqueles demônios entraram nos porcos. E aqueles demônios fizeram com que aqueles porcos se afogassem. Não, mas nessa ocasião aqui Jesus não mandou esses demônios sair. Ele disse assim: olha, o teu posicionamento gerou a libertação que você precisa. Queridos, eu tenho incessantemente ensinado nas nossas escolas de treinamento. E também tenho ensinado nos cultos e em todos os lugares por onde eu passo, pregando a palavra de Deus. Em algum momento, Deus sempre coloca essa palavra no meu coração. É necessário que o povo dele fale mais com ele. Você só vai desenvolver um bom relacionamento com uma pessoa se você tiver diálogo com ela. É assim ou não é? Um casal, ele terá uma vida conjugal melhor sucedida se ele tiver diálogo, se ele tiver conversa. Você vai ter um amigo mais leal a você que vai caminhar. Você vai conhecer melhor o seu amigo se você tiver diálogo com ele, se você conversar com ele. Você quer relacionamento com Deus? Você quer ver Deus te revelando, como Ele revelou para essa mulher, na hora que ela precisava de uma palavra, Ele revelou para ela o que tinha que ser dito. Ele falou: olha, ela falou: pelo menos a migalha já está bom para mim. Sabe, aquela palavra que você precisa que venha de Deus para a tua vida no momento certo, essa palavra virá através do relacionamento que você desenvolve diariamente com Deus. E como é que eu desenvolvo um relacionamento com Deus, pastor? É todos os dias não saindo da minha casa sem falar com Ele. É todos os dias agradecendo a Ele pela noite em que eu passei. É todos os dias dizendo: Senhor, alinha o meu caminho, ilumina o meu caminho. É todos os dias fechando também o seu dia, gastando um tempo com Deus. Tem o TSD que a gente estava falando hoje, né? O tempo sozinho com Deus. Aquele tempo em que você reserva só para você e Ele. É o tempo de intimidade. Sabe como é que Jesus recomendou a oração mais eficaz?
Ele falou assim, olha, você quer ter realmente resultado na tua vida? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele em secreto, porque em secreto Ele vai te atender. Jesus então falou, olha, precisa ter relacionamento. Aqui na igreja, queridos, é maravilhoso. A gente no culto, quando a gente está ouvindo uma palavra, eu tenho certeza o teu coração vai sendo trabalhado de fé, né? E é maravilhoso. Quer ver só um resultado? Ó? Levanta a tua mão direita junto comigo e diga assim, eu posso vencer. Eu posso vencer. Tá, mas vamos falar assim, como se você estivesse falando lá o Davi e o Golias. Vamos mudar essa frase? Diga assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Esse aí foi o ensaio. Para afirmar, eu vou vencer. Eu vou vencer. Maravilha. Aí você sai desse culto dizendo, eu vou vencer. Ou então, eu posso vencer. Aleluia, eu vou superar os obstáculos. Você sai cheio do Espírito Santo desse culto, aleluia, determinado. Aí amanhece o dia, né, segunda-feira. Aí você amanhece dizendo assim, ele já não está no culto, né, está sozinho. Eu vou vencer, eu vou vencer. Deus, eu vou vencer, Senhor, nada tira isso de mim, eu vou vencer. Aí terminou a sua oração, você saiu, aí começam as investidas contra a sua vida, né? Você olha lá no WhatsApp, já vê uma notícia que não é tão agradável. Aí você olha a notícia e diz assim, não, mas eu vou vencer, Senhor, eu vou vencer. Aí vai correndo o dia, né? Chega na hora do almoço lá, outra dificuldade, o dia vai passando. Chega no final da tarde, você fala, Senhor, eu vou vencer? Aí vai acontecendo o dia, chega no final do dia, você fala assim, ah, Deus, será que eu vou vencer, Deus? E aí chega na terça-feira, aí você já está querendo chutar o balde de novo. Aí já voltou tudo. Pastor, mas até domingo para eu ouvir uma palavra. Sexta-feira, pastor, para eu estar no culto de novo, vai demorar. Queridos, o que Deus quer fazer com você nessa noite é te dizer o seguinte: desenvolva um relacionamento com Ele. Não deixe que os obstáculos impeçam a continuidade da sua vida com Ele. Em nome de Jesus, que essa palavra possa estar no nosso coração nessa noite, que ela possa surtir efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Coloque-se em pé neste momento, nós vamos orar.